Prezados irmãos, Jesus abençoe a todos nós. Estamos aqui numa casa de oração, um hospital espiritual, e o hospital requer alguns cuidados e alguns compromissos. Nós pedimos de verdade que cada um de nós aqui possa receber da espiritualidade amiga tudo aquilo que está sendo preparado aqui o dia todo. A espiritualidade se incumbe do ambiente, se incumbe dos cuidados, da mesma maneira que no hospital os médicos, os enfermeiros já estão preparando o material para as cirurgias de amanhã. No plano espiritual tudo está sendo preparado. Então, quando nós viermos receber um tratamento, é muito importante, fundamental, que a gente cuide dos nossos pensamentos desde que o dia amanhece, desde que o dia nasce. Que a gente possa vigiar nossos pensamentos, vigiar nossa alimentação. Quando nós vamos passar por uma cirurgia, a gente tem um preparo de alimentação e todo o cuidado que requer de asepsia. Nós não vamos fazer uma cirurgia sem tomar os cuidados com as infecções. Então, quando nós viemos aqui buscar um tratamento espiritual, é de fundamental importância que a gente faça uma asepsia no nosso espírito. Se nós formos nos comportar no dia do tratamento da mesma maneira que nós nos comportamos todos os dias, nós correremos o risco de que a nossa cirurgia, o nosso tratamento, não tenha o efeito que a gente deseja. No último capítulo do Evangelho, sobre a prece, ele vem falar sobre a eficácia da prece, a eficácia da oração. E ele nos responde de uma maneira muito pesada, de uma maneira muito forte, quando Kardec pergunta para os espíritos se não seria dispensável que a gente pedisse. Se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso pedir o que eu preciso? Nós vamos lembrar, quem teve a oportunidade de ler o Evangelho, o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, nós vamos ver o respeito com que Jesus tem para com todos nós. Quando ele chegou diante de um aleijado, estava lá deitado, não conseguia andar, e Pedro falou para ele: mestre, cura aquele homem. Ele chegou no aleijado e fez o quê? Perguntou: o que você quer de mim? E o aleijado então falou: eu quero andar. E às vezes você poderia dizer: mas é óbvio que ele quer andar. É óbvio para mim, é óbvio para você. Às vezes a pessoa vive daquele sofrimento, ele pede esmola na porta da igreja, e muitas pessoas às vezes ficam felizes por estar doentes, muitas pessoas às vezes ficam felizes por serem deficientes, porque vai aposentar. Então você pensa: mas ninguém quer ficar deficiente, tem muita gente que quer. Então é muito importante a gente saber, para que a gente atinja e receba uma graça, que a gente tenha a humildade de pedir. E o que nós vamos pedir? E aqui no Evangelho ele vem dizer o seguinte: o que Deus vai me dar se eu pedir? E a resposta é clara: o que Deus lhe concederá sempre. Presta atenção nessa palavra: o que Deus lhe concederá sempre. Sempre é uma palavra muito pesada. Sempre não é dependendo do que você vai fazer, dependendo do que Deus vai achar. É sempre, invariavelmente. O que sempre Deus nos dará, se nós pedirmos a Deus com confiança. Então eu pergunto a vocês, aqueles de vocês que vieram aqui receber um tratamento, é muito fácil, às vezes, a gente buscar um tratamento sem necessidade. Mas existem situações
que nós chegamos no nosso limite. Existem momentos na vida em que o sofrimento que nos aflige é muito grande. Qual é o nosso comportamento, por exemplo, diante de um diagnóstico de uma doença grave? Primeira coisa que nos vem, medo. O que será que eu vou enfrentar? Ou você ou alguém da sua família, com certeza já passou por isso. Você recebe um diagnóstico, e às vezes um diagnóstico de difícil solução. Você fala, o que será que eu vou enfrentar? Eu me recordo de um paciente que teve um câncer de tireoide. E o câncer na tireoide, ele tem praticamente 100% de cura, porque ele costuma ter um diagnóstico muito precoce. Mas por ignorância do paciente, pensou, médico mente pra gente, ele está falando que tem cura para me tranquilizar. E eu pergunto para vocês, um médico que mentir para vocês, vocês deviam mudar de médico. Eu vou consultar com um médico que mente para mim. E ele se negou a fazer o tratamento. Fugiu, e teve um final de vida muito sofrido. Nós sabemos como que às vezes se comporta um paciente com câncer em fase terminal. Passados uns 5 anos, o irmão dele surgiu com o mesmo problema dele. Quando foi dado o diagnóstico, ele falou, eu já sei tudo que eu vou passar. Vou passar por tudo que meu irmão passou. Aí nós voltamos para ele e falou, olha, esse tumor que você tem é 100% curável, tem que ser feito um tratamento, assim, e as chances de cura são próximas de 100%. E ele jamais voltou ao consultório. E nós, como médicos, nós não podemos invadir o espaço do paciente. O que acontece com esse paciente? Ele quer a cura? Da mesma forma que nós, como médicos, não podemos impor um tratamento a uma pessoa, assim também os bons espíritos não vão nos impor um tratamento. Então, para que a gente receba o tratamento, apenas para servir de metáfora, é preciso que a gente estenda a mão. Eu fiz um curso, muito tempo atrás, de comportamento corporal. E uma ocasião eu estava no aeroporto, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, e o voo foi cancelado. Eu tinha que estar lá no outro dia às 7 da manhã, era 22 horas. E um rapaz na minha frente foi conversar com a atendente da companhia aérea, e ela falou, olha, o voo foi cancelado, e esse voo que tem aqui não tem mais vaga. Ele acabou com a menina, como se a menina fosse a culpada, a atendente. Desqualificou a menina e tudo. E eu era o próximo. E eu ia pedir para ela exatamente a mesma coisa que ele. Minha esposa ficou indignada e falou, olha, não perde seu tempo não. Eu falei, eu vou lá. Vocês não têm ideia como que um simples gesto faz a diferença. Cheguei para ela, falei, olha, eu tenho quase certeza que você não terá condições de atender o meu pedido, mas eu preciso muito. Então eu quero lhe pedir, e fiz assim com as mãos, faça essa experiência. Quando você for pedir alguma coisa para alguém, estenda as mãos. Eu preciso estar lá amanhã e acho que você não pode resolver o meu problema, mas eu te peço com muita vontade de que você resolva. Se você tiver alguma condição de resolver o meu problema, ela me dá a passagem, carimbou. Nem eu tinha impressão do tanto que isso fazia diferença. E se a gente assistir às minisséries, que hoje tem muitas, filmes da história de Jesus, nós vamos ver como que Jesus sempre conversava estendendo as mãos. Isso faz toda a diferença. Da mesma maneira que fisicamente nós precisamos pedir, mentalmente e espiritualmente nós precisamos pedir. Então o que foi dito aqui no Evangelho? Eu vou ler de novo.
Sempre que nós nos dirigirmos a Deus com confiança, eu preciso acreditar. Tem uma metáforazinha muito curta, que tinha numa aldeia muito pequena, e eles estavam sofrendo muito pela falta de chuva. E eles resolveram reunir às 19 horas para rezar, para pedir chuva. Quando eles chegaram lá para rezar, só uma menininha, uma mocinha tinha levado o guarda-chuva. O resto não. Eles foram lá passear, não foi não. Se você vai pedir chuva, mas eu não sei se vai. Então, se você não sabe se vai chover, você não está acreditando no que você está pedindo. Existem situações na vida que nós só vamos ter uma chance se nós acreditarmos. Existem situações na vida em que, se nós não dermos 100% de nós, se nós não nos empenharmos, nós jamais vamos conseguir. Então existem momentos em que eu chegaria para você e eu te faria a seguinte pergunta, e como é muita gente, se você só responda mentalmente. Eu vim pegar aqui atrás de mim e nessa mão eu tenho a solução para a sua dor. Nessa mão eu tenho a solução para essa dor. E nessa mão eu te explico como que você vai resolver essa dor. Aqui está a solução e aqui está como você vai resolver. Quem quer aprender como vai resolver? Não vai resolver. Olha só, aqui eu resolvo o seu problema. E na outra mão eu te ensino como resolver. Meu Deus, se Deus nos dá a solução, se Deus me traz a cura, eu quero entender como que é o processo mediúnico, como que o espírito se conecta ao médium. Eu vou questionar, será que isso é médium mesmo? Será que isso é um espírito mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Eu não estou pronto para a cura. Eu não estou apto a receber. Então o que foi dito aqui no Evangelho? Sempre que eu pedir, sempre, Deus me concederá sempre. O que você tem quando você está diante de um diagnóstico grave? Medo. Contra o medo, eu preciso de coragem. Então eu vou virar para Deus e falar: Pai, eu não sei o que me espera. Ou porque você foi abandonado pelo cônjuge, ou o marido ou a esposa morreu, e você não sabe como que vai ser sua vida daqui para frente. Você está com um diagnóstico de uma doença incurável, que às vezes você imagina um grande sofrimento pela frente. E se te dá medo, se eu pedir com confiança, a resposta é grave. Sempre Deus vai me dar coragem. Quanto de coragem? Toda a coragem que eu precisar. Por isso que nós vamos ver pessoas com doenças graves, internadas, às vezes numa serenidade, né? Numa tranquilidade. Fala, como que essa pessoa enfrenta tudo isso dessa forma? De onde ele tirou essa coragem? Sempre que eu pedir, mas eu quero que Deus me dê a cura. Quando nós passamos por uma doença, principalmente do ponto de vista kármico, a doença tem o propósito de nos trazer desse nível para esse nível. A doença não é um castigo. Muitos de nós espíritas achamos que a reencarnação é olho por olho, dente por dente. Se eu fiz no passado, eu tenho que pagar no presente. Não necessariamente. Apenas se for pedagógico. E a reencarnação, ela é pedagógica. Então, eu me recordo quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, meu pai era feirante, e a ferramenta de trabalho dele era uma Kombi.
E ele chegou do trabalho 5 horas da tarde, cansado, e a Kombi muito suja. E ele foi descansar um pouco, porque precisava lavar a Kombi. E eu, para agradar meu pai, fui lá e lavei a Kombi. Ele deu o cochilo dele, quando ele voltou, devia estar, não pensa bem, nossa, lavar esse carro. Quando ele chegou, foi aquela surpresa, ele falou, quem lavou meu carro? Eu falei, eu, pai. Por quê? Eu falei, não, vi que o senhor estava cansado. E ele ficou muito feliz. Eu também ficaria. E ele, para me agradar, me deu a chave, falou, pode guardar ela, põe ela para dentro. Coisa que menino gosta de 15 anos, né, dirigir. Só que ele caiu na bobagem de entrar para dentro. Eu peguei a Kombi, fui entrar com ela assim, e eu dirigia bem demais. E ela foi raspando no poste da entrada, desde a porta até lá atrás. Amassou tudo. Quando eu desci, eu era tão bom motorista que eu nem percebi. Quando eu desci, que eu olhei o estrago que eu tinha feito, tudo que eu fiz naquele momento foi para quê? Para quê? Para agradar meu pai. Quando eu vi aquilo, me deu um desgosto muito grande. E, gente, apanhar antigamente era a coisa mais normal que tinha. Psicólogo era o tamanho. Onde pegar? Apanhar era a coisa mais normal. Eu confesso para vocês que o meu desgosto foi tão grande que apanhar para mim ia ser muito barato, não estava nem importando isso. Eu fiquei imaginando quantos dias ele ia ter que ficar sem o carro, o quanto ele necessitava daquele carro, porque todos os dias ele tinha que levar as coisas para a feira, não na conta. Fui imaginando aquilo tudo. Então, em momento algum, eu fiquei com medo. Em momento algum, com medo de apanhar. E ele veio para ver o que tinha acontecido. E eu comecei a passar mal e vomitar, de nervoso. Ele veio, o que você tem? E eu vomitando. E mostrei para ele. O que eu imaginei? Vamos tomar, no mínimo, um cascudo. Barato. Mas não estava importando, não. Ele veio, pôs a mão no meu ombro e falou, meu filho, essas coisas acontecem. Tudo tem um propósito para Deus. Vem cá, entrou para dentro, fez um chá de boldo, curava também. Tamanco curava, chá de boldo curava, né? Fez um chazinho para mim, esperou acalmar. Meu pai teve uma sabedoria de um pai. Por que ele iria me castigar se o meu erro já havia me castigado? Meu próprio erro já havia me castigado. Eu não precisava de mais castigo. O que adiantaria ele me castigar? Não ia ter efeito nenhum. E ele, o ser humano, teve essa sabedoria de ver a falta da necessidade de castigo. Se meu pai, que é humano, teve essa sabedoria, o que você imagina da sabedoria do nosso pai? Então, se nós cometermos um erro no passado, eu preciso agora expiar, eu preciso passar e pagar pelo erro que eu cometi, apenas se for pedagógico, apenas se for para eu me educar. Mas se eu já aprendi com o meu erro, não há necessidade de olho por olho e dente por dente. E daí, às vezes, uma doença que vem como a última prova final do ano, pode ser que seja o final da minha cura. Então eu serei um paciente pronto para ser curado. A cura está na minha frente. Então, às vezes, eu vou chegar e vou exigir que Deus me cure. Então ele diz aqui no final desse capítulo, o que nós esperamos de Deus, a maioria de nós, é um milagre, sem esforço da nossa parte. A gente quer chegar aqui, ser curado, mas até bom que não paga nada, melhor ainda. Qual o esforço? O esforço é nós prestarmos atenção no que aquela dor veio me ensinar. O
que eu vim aprender com isso? Como que eu sairei espiritualmente depois desse tratamento? Então, diante do medo do que eu vou enfrentar, eu posso sim, aqui na câmara de passe, na cromoterapia, na conversa com o mentor, pedir: Deus, eu estou com muito medo do que eu estou passando, me dê coragem. Sabe qual a chance de você não receber coragem? 0. Foi dito aqui, sempre Deus vai me dar coragem. Mas às vezes, eu não sei quanto tempo eu vou ficar doente. Eu estou doente, isso não sara. Então ele vem dizer aqui: se eu pedir, Deus me dará paciência. Paciência, porque às vezes agora não é o momento de eu estar curado. Talvez eu não tenha aprendido tudo que aquela doença veio me ensinar. O que eu vou pedir para Deus? Me dê paciência. E quantas vezes a gente vira para nós mesmos e diz assim: por que eu? O que eu fiz para merecer passar por isso? Ou um ente querido nosso doente: mas essa menina é tão boa, o que ela fez? Por quê? Por que isso comigo? Então ele completa: sempre que eu pedir, Deus vai me dar coragem, paciência e aceitação. E se eu tiver, diante do meu sofrimento, esses 3 componentes, a cura é consequência. A cura é apenas uma consequência. Uma outra coisa que nos aflige muito: alguém aqui já experimentou, eu não vou falar a perda de marido, de mulher, de pai, de mãe, porque não é todo mundo que sente a falta do pai, não é todo mundo que lamenta a morte da mãe, não é toda esposa que lamenta a morte do marido. Às vezes ela até comemora, às vezes faz um esforcinho para rolar uma lágrima: não, estou chorando muito aqui. Às vezes aquele cara chato, foi um favor ele ir embora, né? Então não estou falando de pai, mãe, marido, esposa. Estou falando quem já experimentou, passou pela perda de alguém que se ama muito, alguém que faz muita falta para você, alguém que no outro dia que a pessoa desencarnou, você acorda e fala: como é que vai ser minha vida sem essa pessoa? Alguém que você de vez em quando esquece e pega o telefone para ligar para aquela pessoa, e você fala: nossa, não tem jeito de eu falar. Então, além de doença, na maioria das vezes, quando alguém passa pela perda de uma pessoa muito querida, é algo muito desafiador. E eu pergunto para vocês: se é difícil para nós a ausência de uma pessoa muito querida, como será que é para quem foi? Se essa pessoa faz falta para nós, se é difícil lidar com a morte de alguém, como será que vai ser lidar com a minha? Então, a maioria dos espíritos, quando nós desencarnamos, nós temos um comportamento autista. A maioria dos autistas são espíritos que não queriam nascer. A maioria dos autistas são espíritos que não queriam vir para a Terra. E não deve ser fácil mesmo não, gente. Estudar tudo de novo, tomar vacina, bezetacil na bunda, de tudo de novo. Ir para o dentista. Como eu tenho 30 e poucos anos, o dentista na minha época, o motorzinho era no pedal, assim, ó. É prático. Ele dava umas 10 voltas por minuto. Rapaz, mas como doía, você tá rindo. Eu fui no dentista esses dias, o motorzinho agora não tem nem compressor, não, é elétrico. Nem barulho tem. Você não vai ligar o motorzinho? Já obturei. Aí a dentista vai lá, põe um algodãozinho com xilocaína aqui. Nascer de novo, passar por tudo isso. Muitos de nós não tem
coragem. Eu quero parabenizar vocês, porque nós todos somos aqueles espíritos que tivemos o quê? Coragem de vir. Parabéns para nós, tivemos coragem. Largar o mundo espiritual e vir aqui para esse mundo complicado, desafiador. E muitos vêm porque passa um dia, passa dois. De vez em quando eu vou aplicar a injeção em criança, eles viram e falam assim, espera só um pouquinho, espera não que vai te mandar esperar 3 horas. Não, eu vou só sentar direito, vai te enrolando. E muitos de nós, quando vai reencarnar, faz igual esses meninos, eu já estou indo. Espera aí só um pouquinho, eu vou só ali beber água. Ó. E às vezes chega uma hora que a espiritualidade fala, ó, chega. Junta uns 3 lá e te empurra e fala, vai na marra. E esses espíritos chegam aqui, e eles não queriam estar aqui de jeito nenhum. Aí, quando ele olha para você, e vê que você é um encarnado, e fala, ixi, eu acho que eu nasci. O que ele faz? Finge que não te viu. Te ignora. Ele mal conversa com a mãe porque precisa. E ele ignora todos. E ele conversa com quem? Com espíritos. Esses menininhos tem sempre um amigo espiritual. Eles chegam no consultório, eles não olham na minha cara, conversam com eles, é como se não conversassem com eles. É para ele muito difícil ter o quê? Encarnado. Toma cuidado para você não ser um espírito assim, porque nós vamos ser assim. A gente desencarna, chega no plano espiritual, vê meu pai me receber, minha avó, eu olho assim e falo, vixe, não vou olhar para esse povo não, porque eu não gosto de fantasma, tenho medo de espírito. Aí você vai lá na sua casa, conversa com sua esposa, ela é encarnada, e ela não for médium, ela não está te vendo. Aí você fala, amor, você lavou minha roupa? Ela não responde, fica mal educada, você está com outro. Por que você está fingindo que não me vê? Então nós vamos chegar no mundo espiritual e ter um comportamento autista. Fingir que não é comigo. Se eu conversar com um espírito, eu vou admitir que eu morri. E se é difícil para nós lidarmos com a morte de alguém que a gente ama muito, como será que é para nós lidar com a morte de alguém que a gente ama demais? Que é amar a si próprio. Então nós temos que pedir a cura. Mas eu vou fazer uma pergunta muito simples para vocês. Lá no Evangelho, lá no Novo Testamento, mas espírita lê Bíblia, não lê de preguiçoso, é para ler. Já li o Novo Testamento, traz para frente. Me fala um exemplo, que você lembra aí de alguém que Jesus curou. Qualquer um aí, você lembra? A mulher que ela sangrava. Eu não sei porque, quase todo mundo lembra dessa. Aquele que não andava. Que não andava. Ela está falando daquela que a mulher que sangrava e ela só tocou a mão do cego. Jesus curou essas pessoas, então eles não morreram. Essa mulher do sangramento não morreu. Ela está aqui até hoje, está aqui, gente? Gente, o cego que voltou a ver, está aqui? O cego não morreu, deve estar aqui, foi curado. Quem Jesus livrou da morte? Lázaro. Então Lázaro está vivo até hoje. Morreu depois, morreu. A cura é transitória. A cura é uma prorrogação. O Divaldo esses dias falou, eu estava para ir embora, me deram mais um tempinho aí. Eu pude conviver com o nosso querido Chico Xavier nos 12 últimos anos da vida dele. Quando ele fez 80 anos, eu achava que ele não aguentaria uma semana mais. Fraquinho,
custava conversar, com 80. Então a gente ia lá em Uberaba, pensava assim, semana que vem ele morreu. Chegava lá e estava lá trabalhando, até as 4 da manhã. Aí um dia o seu Neftali, que era um amigo meu de Araguari, muito amigo dele, falou: Chico, Chico, o pessoal está falando aí que sua vida está por um fio. Que história é essa? Ele falou: ah, meu amigo, é que quanto mais eu trabalho, mais o fio engrossa. Ele desencarnou com 92. Com 80, a gente achava que ele não durava um dia mais. Ele viveu mais 12 anos. Graças ao trabalho e à vontade. Então, muito dessa vontade requer coragem. Ele não enxergava direito, não escutava direito, praticamente não andava, tinha problemas de próstata, então não fazia xixi direito, tinha problema de labirinto. O que ele precisava para enfrentar esses 12 anos? Tem que ter muito peito, não tem? Porque a maioria de nós ia virar: ô, pode me levar que eu não estou aguentando mais não. Então o que ele deu para nós nesses 12 anos? Um exemplo de coragem. E eu te pergunto, você tem coragem para pedir sua cura? Você está disposto a trabalhar depois da cura? Porque morrer nós vamos. Jesus não curou ninguém, ele deu uma prorrogação. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois. Ele curou o cego, mas o cego morreu depois. Ele curou o aleijado, a mulher que sangrava, mas todos eles morreram depois. Nós vamos morrer? Você quer a cura? Ou preste atenção no que o Evangelho falou. Em vez de eu pedir a cura, Pai, me dá coragem. Mas eu não sei quanto tempo o Chico, naquele sofrimento, para viver 12 anos naquela situação, ele teve que ter muita paciência. E ele devia pensar: gente, o tanto de pessoas que eu ajudo, o tanto de pessoas que eu socorro, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu, que abri mão da minha vida, e em vez de casar e ter filhos, casei com a humanidade, como dizia ele. Casei com a humanidade, meus filhos é a humanidade. E eu chegar no fim da vida e ter todos esses problemas, tem que ter muita paciência. Então nós vamos ver, para nós que somos espíritas, e eu tenho muito orgulho de ser espírita, muito. Tem gente que fala assim: ah, eu tento ser. Quem tenta nunca vai ser nada. Ah, mas eu sou muito imperfeito. Se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui na Terra. Lá no Livro dos Espíritos tem essa pergunta: quem é o verdadeiro espírita? É aquele que luta contra as suas más tendências. Espírita é aquele que luta contra os seus defeitos. E eu garanto para vocês que eu acredito demais em Deus, eu acredito demais em Jesus, e eu acredito demais na doutrina espírita. E eu, que frequento a mocidade espírita desde criança, nem batizado na igreja eu fui. Sou espírita de berço. Eu tenho certeza que a doutrina espírita me tornou muito melhor. Hoje, eu sou muito maior do que eu era antes. Eu sou muito melhor do que eu era antes. Você vai dizer: mas você está sendo vaidoso. Não. Eu não falei que eu sou maior que você, que eu sou melhor que você. Se eu não for hoje maior e melhor do que eu era antes, Jesus não fez nada na minha vida. E Ele fez muito mais. Eu acredito muito que Jesus transformou minha vida e me fez melhor e me fez maior. Eu tenho certeza que essa bendita e amada doutrina me tornou hoje alguém muito melhor do que eu era. Isso não quer dizer vaidade. Isso quer dizer fé. Então eu convido vocês, ao entrar no tratamento, primeiro, você tem coragem? Se não tem, peça.
Ah, mas eu quero a cura. Você tem coragem para viver mais? Você está pronto para enfrentar os seus problemas? Então, às vezes, vamos precisar de coragem, paciência e aceitação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.